Olá, bem-vindos a mais um reporte mensal da Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de novembro. Bom, no mercado internacional, o destaque foi o forte rally que a gente viu, né, no mercado externo, né, então as bolsas voltaram a subir, o dólar ficou, né, muito fraco, né, o mercado de juros globais também fecharam bastante ao longo do mês. Isso tudo porque a inflação, né, nos Estados Unidos veio um pouco abaixo do esperado. A gente está vendo um movimento global de atividade, né, decepcionando, né, expectativas, né, de gerentes de empresas, né, indicadores na parte manufatureira começando a desacelerar. Isso trouxe aí uma esperança de que os bancos centrais estão perto aí do fim aí de alta de juros, né? Então, os Estados Unidos, que é o principal, né? Muita gente está falando aí que, né, pode ir só um pouco acima aí de 5%, se os números continuarem assim. Então, isso tudo ajudou a gente ver esse forte movimento que teve no mercado global. A gente separou um gráfico aqui, que é um índice de condições financeiras, né, que o Banco Central americano sempre tenta explicar e sempre olha, né, que quando ele mexe na taxa de juros, ele tem um impacto na bolsa, tem um impacto no dólar, né, tem um impacto no mercado de crédito, né, e tem um impacto no juro real da economia americana. Tá? E esse indicador, quando ele sobe, você tem uma perda de condições financeiras, então isso tem um impacto no crescimento americano, né, nos próximos 8 a 12 meses. Então a gente teve um movimento aí forte de aperto desde o início do ano, com esse índice subindo, e na ponta teve um forte, né, afrouxamento aí, desse indicador, voltando aí para um patamar ali próximo de maio e junho. Tá? Então a gente acha até que o mercado está exagerando, né, nesse otimismo, né? A inflação de fato fez pico, né? A parte de bens vai começar a melhorar, mas a inflação de serviços ainda vai ficar muito rígida, né? E vai demorar para cair, tá? Mas no curto prazo o mercado está comemorando aí que a gente pode estar aí perto no fim de um ciclo global de alta de juros, terminando no início do ano que vem. Tá? Então isso ajudou aí num rally bem grande nos mercados. E no final do mês a gente teve a China dando sinalizações de terminando com essa política bem restrita de Covid-0, né? Começando a liberar aí a sua população para seguir a vida normal, mesmo com novos casos subindo. Isso tudo ajudou aí também o mercado de commodities, né? E ajudou a sustentar os emergentes, né? Que na margem a gente está vendo o mundo desacelerando, né? Se a gente começar a ver a China voltando a acelerar, cria-se um ambiente bem positivo para os mercados emergentes. Bom, no Brasil o destaque foi, né, esse início do novo governo, né, fazendo essa transição, né, montando uma equipe aí de 300 pessoas, né, de discussões muito ruins na parte fiscal, né, fizeram com que o Brasil andasse na contramão aí do resto do mundo. Né? Então a gente teve um ambiente bem ruim para a Bolsa Brasil, para o dólar, o mercado de juros, né, principalmente, né, teve uma forte abertura da curva de juros, tá, refletindo aí o aumento dos riscos fiscais. Né? De fato, você começar a discutir uma PEC, né, tirando 200 bilhões do teto dos gastos, né, para sempre ou para 4 anos, né, deixou o mercado muito apreensivo, né, mas o pior foi o discurso mais duro, né, vindo do Lula para o mercado financeiro, né, que não importa o dólar subir, não importa a bolsa cair, o importante é acabar com a miséria no país. Então todo um discurso de responsabilidade fiscal, de governo, né, centro democrático, que não ia ser um governo do PT, que ia chamar quadros técnicos, não foi o que né, esse início de transição não está sendo da forma como o mercado imaginava. Né? Então isso trouxe apreensão para um descontrole da dívida. A gente até separou aqui um gráfico mostrando uma trajetória, né, de estabilidade, convergência da dívida pública ao longo do tempo. E se a gente colocar
né, esses 200 bi da PEC, né, e projetar para frente, a trajetória volta a ficar explosiva, né, até porque vai dificultar muito a gente conseguir cair os juros ano que vem, né. Então o mercado chegou a ter no preço uma queda de 300 bips no juro, do juro saindo ali de 3,75 para próximo ali a 10, 11%, e depois desse estresse todo o mercado começou a colocar alta de juros, né, no ano que vem. Então, se de fato a gente caminhar para um cenário desse, vai ser muito ruim para o Brasil. Mas vamos ver quais vão ser os fatos concretos que vão vir aí nas próximas semanas. A gente tem que aguardar a indicação aí do ministro da Fazenda e os quadros técnicos embaixo, o ministro do Planejamento, e ver de fato o quanto que o Congresso vai desidratar essa PEC para a gente conseguir calcular aí o impacto fiscal daqui para frente. Agora falando sobre a rentabilidade dos fundos, né, novembro foi um mês muito difícil para nossas teses aqui de investimentos, tá? Então vou pegar aqui o Novos Macro aqui como base para a gente falar sobre a rentabilidade do mês, mas antes eu queria só reforçar, né, que a gente reabriu o nosso macro D5, né, com uma liquidez menor, né, do que o D30 que a gente tem normalmente, só reforçar que ele fica aberto, né, até o final de janeiro, então aproveite essa oportunidade, apesar aí do mês, né, um pouquinho ruim, ele tá aí no ano com rentabilidade excepcional, 12 meses também, então aproveite essa oportunidade que essa janela vai fechar no final de janeiro, tá? Então pegando a rentabilidade aí no macro como base, né, a dificuldade que a gente teve no mês, né, o principal mercado foi o renda fixa local, né, a gente perdeu 70 bips, então, a gente estava aí com operações, né, comprada, né, vendida em juro real longo, né, comprada em B longa, estava com operação comprada em inflação curta e vendida na inflação longa, né, e essas operações não foram bem, né, por causa do caos político que a gente viu, né, o mercado de juros teve uma forte abertura ao longo do mês, e isso, né, prejudicou essa estratégia. Então a gente foi zerando ao longo do mês, a gente está com uma carteira agora mais direcional, né, tentando ficar ali no juros futuro né, mais tático, e está mantendo a compra de inflação curta, olhando para a virada do ano, que vai ter a recomposição de impostos, volta de PIS/COFINS, talvez alguma coisa de ICMS, né, que pode impactar bem a inflação de curto prazo. A gente vai ficar mais tático na parte de juros, né, com viés de aplicar, o mercado está com bastante prêmio, só que a gente tem que aguardar aí como é que vai ser o desenrolar da PEC e do ministro da Fazenda. A parte de bolsa também contribuiu negativamente, com 0,45, né, estava aí com uma estrutura de opções, de bolsa para cima, né, acreditando que, né, passando a eleição, o mercado ia acalmar com as sinalizações corretas. A gente estava com viés negativo no mercado internacional, sempre, né, carregando um pouquinho de venda no mercado internacional, e após o número de inflação mais baixo nos Estados Unidos, a gente reviu a estratégia, né, o mercado deu um rally muito forte lá fora, e no final do mês até a gente conseguiu pegar um mercado mais otimista, né? Então a gente virou a cabeça, a gente está comprado em bolsa americana, estamos comprado na bolsa de emergente, né, que é muito ligada ali à China, né, com a China reabrindo, mudando a política de Covid-0, tá? Então está mais leve no Brasil, né, focando no mercado internacional para aguardar aí como é que vai terminar a questão fiscal aqui. A parte de moedas, né, foi negativa em 0,38, também no mesmo momento que a gente estava no mercado internacional, né, até quase o final do mês, comprado em dólar global, né, acreditando que o Fed ia manter aí, né, alta de juros mais firme, podendo ir para 5,5, 6, né, mas os indicadores que saíram na atividade, inflação, reverteram isso, a gente zerou a carteira e estamos até com uma posição vendida em dólar global, tá? Então a gente está com a carteira vendida em dólar, né, contra o euro, contra o pound que é a Inglaterra, contra o canadense, contra o ien que é no Japão, então com uma carteirinha de dólar fraco, né, acreditando que o mercado vai seguir nesse otimismo e a inflação fez um pico no curto prazo e o Fed vai estar satisfeito com isso, subindo juros, né, de 50 bips, depois caindo aí para um ritmo de 0,25.
Renda fixa nacional também estava com a posição tomada em juros, né, perdeu 0,16 bips, a gente zerou essa posição. Estamos de olho aí se o mercado exagerar no fechamento para voltar a tomar. A gente não acredita aí em muitos cortes de juros que estão na curva aí, ano que vem, né? Então a gente ainda tem um viés aí de voltar para uma posição tomada no momento a gente está zerado. O commodity terminou aí levemente positivo, né, com uma compra de petróleo. Acho que a China reabrindo, o petróleo volta a ganhar um momento, né? Então a gente está um pouquinho comprado em petróleo, um pouquinho comprado em cobre, olhando aí para a reabertura da China. Então é isso. Continue seguindo aí a Nobis Capital aí nas redes sociais. A gente está sempre disponível aqui para tirar dúvidas sobre o cenário e sua posição. Então, obrigado e até o próximo reporte mensal.